Da Europa à Ásia, as tensões aumentam globalmente, com grandes forças militares se provocando e se posicionando com mais frequência, elevando temores de um sério conflito internacional em breve. O caso mais recente ocorreu no Japão, onde navios de guerra chineses e russos cercam o país. A ação gerou preocupação não só em Tóquio, mas também em Washington, Distrito de Colômbia. Aqui está uma análise do que está acontecendo e o que isso pode significar. Em 16 de setembro, o Estado-Maior Conjunto do Ministério da Defesa do Japão divulgou isso no X. Um navio russo navegava ao longo da costa leste de Honshu, maior ilha do Japão, no último mês. No dia 9 de setembro, foi confirmado que um navio de coleta de informações da Marinha Russa, classe Vishnier, estava navegando nas águas contíguas de Miyakojima e seguindo para sudoeste nas águas contíguas, entre Mukarajima e Hashijojima. Além disso, foi confirmado que, entre 13 e 15 de setembro, a embarcação navegou nas águas contíguas do leste ao sul da ilha de Okinawa, depois ao sudoeste de Kumejima, seguindo para o Mar da China Oriental. O Ministério da Defesa e as Forças de Autodefesa continuarão realizando vigilância, monitoramento e coleta de informações. O navio em questão foi identificado como Kurili, um dos 7 navios de coleta de inteligência naval da classe Vishnu. Construído nos anos 1980 na União Soviética, integra a Frota do Pacífico da Rússia. Com mais de 90 metros, 3.470 toneladas e velocidade máxima de 16 nós, 185 km por hora. Este é um navio grande. Ele possui uma ampla variedade de sinais avançados, equipamentos de inteligência, incluindo inúmeros sensores que coletam informações do ambiente ao redor, para transmitir à costa por satélite. O Kurili também tem grandes cúpulas de radar com antenas de ligação via satélite. Apesar de projetados para inteligência, navios como este também têm capacidades ofensivas para defesa, se necessário. Eles possuem 2 canhões rotativos AK-630 para atacar mísseis antinavio ou aeronaves inimigas, além de lançadores de mísseis superficiar SAN-8. Segundo autoridades japonesas, o Kurili passou pelo Estreito de Tsugaru, ao norte de Honshu, após sair do extremo oriente da Rússia. Em seguida, ele seguiu um curso para o sul e acabou chegando perto das ilhas periféricas, situadas ao sudoeste do Japão. Depois, de 13 a 15 de setembro, o Kurili continuou seguindo para o sul a partir da ilha de Okinawa, no Japão, saindo do Mar das Filipinas, no Oceano Pacífico Ocidental, em direção ao Mar da China Oriental. O Japão, segundo seu Ministério da Defesa, enviou recursos navais e aéreos para monitorar e coletar informações sobre os movimentos da embarcação russa. A presença de um navio russo preocupa, mas talvez não alarmasse tanto se estivesse só. Infelizmente, não estava. Menos de 4 navios de guerra chineses foram vistos perto do Japão recentemente. Novamente, há um tweet do Estado-Maior Conjunto do Ministério da Defesa do Japão fornecendo mais detalhes sobre isso. Em 13 de setembro, 2 destroyers chineses Luoyang 3 foram vistos navegando para sudoeste entre as ilhas Okinawa e Miyako, rumo ao Oceano Pacífico. Em 14 de setembro, confirmamos que a fragata Jiankai 2 e o navio de abastecimento Fuji, da Marinha Chinesa, navegaram para sudoeste, entre Okinawa e Miyako, em direção ao Pacífico. Além disso, em 16 de setembro, foi confirmado que o destroyer de mísseis guiados da classe Luoyang 3 da Marinha Chinesa navegou para o norte pelas águas entre a ilha de Okinawa e a ilha de Miyako, em direção ao Mar da China Oriental. O Ministério da Defesa e as Forças de Autodefesa continuarão realizando vigilância, monitoramento e coleta de informações. São 2 destroyers de mísseis guiados, um navio de abastecimento e uma fragata, todos passando pelo famoso Estreito de Miyako, que separa a ilha de Miyako e a ilha de Okinawa, no Japão. O estreito é uma das poucas rotas internacionais que permitem à Marinha do Exército de Libertação Popular da China acessar o Oceano Pacífico. E não é incomum ver navios chineses passando por essa área.
Porém, a presença de dois grandes navios de guerra ainda preocupa, principalmente por coincidirem com a chegada da embarcação espiã russa. Rússia e China se aproximaram recentemente, culminando em uma reunião divulgada entre os presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping no início de setembro. Durante a reunião, houve um desfile militar em que a China apresentou tecnologias inovadoras, como armas a laser, mísseis balísticos nucleares e grandes drones subaquáticos. Foi mais uma demonstração do poder da China, que fortalece suas forças navais para ser a maior do mundo e expande seu exército. Por isso, os temores têm aumentado em várias partes da Ásia e no mundo ocidental, de que a China possa estar se preparando para algum tipo de grande ação militar, como uma tomada de Taiwan. Apesar de envolvida em uma guerra cada vez mais cara na Ucrânia, a Rússia mostra sinais crescentes de agressividade. Ela tem aumentado os gastos militares, investido em novas tecnologias e recentemente enviado drones ao espaço aéreo da OTAN. Alguns especialistas temem uma possível escalada militar. O fortalecimento recente dos laços entre os dois países e suas aparentes atividades navais coordenadas próximas ao Japão são motivo de preocupação. Para piorar a situação, esta está longe de ser a única vez que embarcações militares russas e chinesas foram observadas à deriva perigosamente próximas das águas japonesas. Em junho, também houve relatos do Ministério da Defesa do Japão sobre o navio espião. Kurili foi visto no Mar do Japão, passando pelo Estreito de Soyuz rumo ao Mar de Okhotsk, que separa Hokkaido, no Japão, da ilha Sakhalina, na Rússia. Apenas 2 dias depois disso, um navio espião chinês identificado como Xulangxing foi visto viajando do Mar da China Oriental para o Mar das Filipinas, não muito longe da ilha mais ao sul do Japão, Kyushu. Nenhuma dessas embarcações operava ilegalmente. Ambas seguiam rotas marítimas internacionais oficiais e não foram relatadas em águas territoriais do Japão. Ainda assim, o momento e os tipos de navios envolvidos geram dúvidas sobre as reais intenções da China e da Rússia. Preocupa que navios espiões tenham surgido quase ao mesmo tempo que o porta-aviões United States Ship George Washington era deslocado, partindo de seu porto na base naval de Yokosuka, perto de Tóquio. Alguns analistas sugeriram que a China aproveitava a chance para espionar o United States Ship George Washington, embora possa haver explicação menos preocupante para seus movimentos. Em 2 de agosto, submarinos da Rússia e da China foram realmente vistos navegando lado a lado no Mar do Japão. Foi a primeira vez que os dois países fizeram uma patrulha submarina juntos. Envolveu 2 submarinos classe Kilo, um navio de guerra de superfície e navios de resgate submarinos separados. O submarino russo era o Russian Federation Ship Volkov, enquanto o chinês seria o Grande Muralha 210, mas sua identidade oficial não foi confirmada. Passou boa parte da viagem submerso, até mesmo quando o submarino russo emergiu. A dupla viajou pelo Mar do Japão, seguiu para o Mar da China Oriental e depois retornou às bases. A viagem deles ocorreu logo após os exercícios militares anuais russo-chineses. Interação Marítima 2025, na Rússia, e Mar Conjunto 2025, na China. Esses exercícios envolveram forças da Marinha Russa e da Marinha do Exército de Libertação Popular, realizando treinamentos em Vladivostok, na Rússia, assim como no Mar do Japão. No início de agosto, navios de guerra e outras embarcações realizaram exercícios e atividades. Ambos os países divulgaram declarações sobre os exercícios, e a Frota do Pacífico da Marinha Russa afirmou que eles são defensivos e não visam outros países. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da China disse que a operação conjunta com a Rússia estava focada em aprofundar ainda mais a parceria estratégica abrangente entre as duas nações. Isso já acontece há bastante tempo. Em 2021, Rússia e China iniciaram patrulhas navais conjuntas, com navios frequentemente vistos perto da costa das ilhas do Japão. A primeira patrulha contou com uma flotilha de 10 navios navegando próximo às ilhas Honshu e Kyushu, no Japão, incluindo vários destroyers e outros navios de guerra. Muitos no Japão e em outros países viram o ato como provocativo, mas Rússia e China negaram qualquer intenção de provocação ou intimidação.
Uma nota do Ministério da Defesa Nacional da China dizia na época: durante o cruzeiro, a formação conjunta seguiu o direito internacional e não entrou em águas territoriais de outros países. Esse cruzeiro marítimo conjunto tem como objetivo desenvolver ainda mais a parceria estratégica abrangente China-Rússia na nova era, aprimorar as capacidades de ação conjunta de ambas as partes e manter em conjunto a estabilidade estratégica internacional e regional. Desde então, todo ano, o Japão monitora navios de guerra, submarinos, fragatas e outros chineses e russos na região. Essas duas potências militares também se aproximaram, com Putin afirmando em 2023 que o relacionamento bilateral entre China e Rússia atingiu um ponto sem limitações. Ele afirmou: alcançamos confiança inédita em nosso diálogo político. Nossa cooperação estratégica se tornou verdadeiramente abrangente e está à beira de uma nova era. Se os eventos recentes servem de indicação, esse relacionamento só ficou mais sólido desde então. Os avistamentos recentes de navios de guerra chineses e russos perto do Japão são mais preocupantes que incidentes anteriores, porque isso pode ser o início de algo muito maior e mais devastador para o mundo como conhecemos. Claro, não é possível saber com qualquer grau de certeza porque exatamente os navios russos e chineses estavam naquela área naquele momento. Porém, há algumas teorias fortes circulando. Uma teoria se baseia no fato de que forças dos Estados Unidos da América e Japão fazem exercícios militares conjuntos atualmente. Para ser mais preciso, eles estão envolvidos em um exercício, Dragão Resoluto 25, que envolve forças expedicionárias de fuzileiros navais e outros militares realizando uma série de treinamentos e exercícios de preparação em condições intensas. Os fuzileiros navais e marinheiros foram encarregados, por exemplo, de montar e operar um posto de comando totalmente funcional em condições extremamente intensas e difíceis. No Combat Town, Campo Hansen, Okinawa, Japão. Isso é exatamente o que os fuzileiros navais podem ter que fazer caso um grande conflito estoure na região do Pacífico. Eles devem ser extremamente eficientes, pois pequenos atrasos ou erros podem significar vida ou morte, vitória ou fracasso. O sargento-mor Andy Anderson, chefe de operações, resumiu o objetivo desta parte do exercício. É mais que um exercício. É uma demonstração do compromisso do 3º Força Expedicionária de Fuzileiros Navais em manter um alto nível de prontidão e da nossa capacidade de operar de forma eficaz em qualquer ambiente. Queremos que nossos aliados e parceiros entendam que o 3º Força Expedicionária de Fuzileiros Navais está se preparando ativamente para enfrentar os desafios do cenário de segurança do século XXI. O Resolute Dragon 25 incluiu demonstrações de sistemas de armas para afundar navios, como o sistema de mísseis Typhoon dos Estados Unidos da América e o Tipo 12 do Japão. O Typhoon é uma arma terrestre de médio alcance, capaz de lançar 2 tipos de mísseis. O míssil Standard 6 tem alcance de 290 milhas e o Tomahawk de 1000 milhas. Ambos os mísseis podem afundar navios inimigos, embora o Tomahawk seja geralmente feito para ataques em terra. Em 15 de setembro, um sistema Typhoon foi implantado no Japão pela primeira vez na Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais em Iwakuni. De lá, ele pode atacar grandes áreas da China e do extremo oriente da Rússia. Coreia do Norte e Taiwan estão ao alcance dos mísseis Tomahawk de longo alcance do Typhoon. A China não respondeu bem à medida, e Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, afirmou, ignorando a séria preocupação da China. Estados Unidos e Japão avançaram com o envio do sistema de mísseis Typhoon ao Japão, alegando tratar-se de um exercício militar conjunto. A China deplora e se opõe firmemente a essa medida. O tenente-general Roger Turner, dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, disse que o sistema Typhoon e os exercícios militares com o Japão são essenciais para manter a paz na região. Ao treinar com o exército ocidental japonês em cenários de combate realistas, fortalecemos nossa capacidade militar e mostramos um fator de dissuasão claro a qualquer ameaça à paz e segurança no Indo-Pacífico. Os navios chineses e russos podem ter sido enviados durante o exercício por 2 motivos. Primeiro,
para reunir dados sobre os diferentes sistemas de armas usados e os exercícios realizados pelas forças japonesas e dos Estados Unidos da América. Isso poderia ajudar China e Rússia a entender melhor as capacidades dos Estados Unidos da América na região, para desenvolver suas próprias contra-estratégias ou ajustar seus futuros planos de ação. Em segundo lugar, enviando navios de guerra para a área. Rússia e China possivelmente quiseram enviar uma mensagem aos Estados Unidos da América e ao Japão, deixando claro que eles também possuem armamentos poderosos e não serão dissuadidos ou intimidados. Alternativamente, é possível que tudo isso faça parte de um plano muito maior e mais amplo, um plano que pode mudar a face da região do Pacífico e talvez do mundo inteiro para sempre. É bem documentado que o Japão integra a primeira e a segunda cadeia de ilhas, essenciais para a estratégia dos Estados Unidos, para conter a China e limitar suas projeções de poder no Pacífico. A primeira e a segunda cadeia de ilhas são linhas defensivas no Pacífico Ocidental, com vias navegáveis e pontos de estrangulamento entre elas, como o Estreito de Miyako, o Estreito de Taiwan e passagens do Mar do Sul da China já mencionados. Os Estados Unidos possuem inúmeras bases avançadas posicionadas em áreas estratégicas ao longo das cadeias de ilhas, como em Okinawa, no Japão, assim como em Guam e nas Filipinas. Isso permite aos Estados Unidos da América manter presença forte e estável perto da China. E se surgir um conflito, os Estados Unidos e aliados poderiam usar a primeira cadeia de ilhas como barreira, limitando os movimentos navais e aéreos da China no Pacífico. Parte da estratégia inclui posicionar sistemas de mísseis, como o Tufão na cadeia, para criar redes de defesa e dissuasão claras. A China vê negativamente a estratégia da cadeia de ilhas, considerando-a uma forma dos Estados Unidos da América bloquearem vias e rotas comerciais, já que ela foi criada para dissuadir ações militares chinesas na região. Muitos analistas acreditam que o recente esforço da China para expandir e aprimorar suas forças armadas é uma resposta direta a isso, e as forças chinesas recentemente avançaram bastante para fortalecer sua posição. Eles, por exemplo, apresentaram armas inovadoras como o míssil DEF-17 capaz de atingir velocidades 10 vezes superiores à do som, e executar manobras aéreas evasivas avançadas para evitar mísseis e atingir os alvos com precisão. A China também tem tentado expandir sua esfera de poder nos últimos meses, como em junho, quando enviou 2 porta-aviões para o lado leste da primeira cadeia de ilhas, linha defensiva. Disse que os porta-aviões estavam realizando treinamentos de combate em alto mar, incluindo exercícios de reconhecimento e alerta antecipado, treinamento de assalto marítimo e outros exercícios. Os Estados Unidos responderam, reforçando sua própria postura defensiva ao longo das cadeias de ilhas, implantando sistemas de mísseis antinavio, não apenas no Japão, mas também nas Filipinas. Resumindo, ambos seguem fortalecendo suas posições sem sinais de recuo de nenhum lado. Ao posicionar navios de guerra perto do Japão, a China pode estar apenas avançando na escalada, enviando uma mensagem para os Estados Unidos de que não tem medo e que continuará a posicionar seus navios e outros recursos quando e onde quiser. E com a Rússia aparentemente dando apoio, as forças armadas chinesas estão em uma posição poderosa, algo que claramente está gerando preocupação em Tóquio. O Livro Branco de Defesa do Japão para 2025 afirma claramente: as forças armadas russas mantêm operações militares perto do Japão e arredores, mostrando preferência por equipamentos modernos no Extremo Oriente. As atividades militares da Rússia na região do Indo-Pacífico, incluindo o Japão, juntamente com sua parceria estratégica com a China, estão representando uma forte preocupação de segurança. Então, o que vem a seguir, isso ainda precisa ser visto. É muito provável que China e Rússia sigam enviando grandes navios militares, inclusive de guerra com mísseis guiados, para as águas próximas ao Japão. Tóquio e Washington devem tomar decisões certas para manter essas viagens pacíficas, e que a China não acabe se sentindo forte o suficiente para tomar uma atitude muito mais agressiva contra um de seus vizinhos. Com tanta tensão e atividade militar, uma guerra entre Estados Unidos da América e China parece inevitável. Saiba mais sobre os principais motivos em nosso vídeo recente.
para uma análise hipotética de uma guerra no Mar do Sul da China, envolvendo China, Japão, Austrália, Estados Unidos da América e outros países, veja a nossa análise detalhada hora a hora. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Assim você pode saber exatamente o que está acontecendo quando acontecer. Com atualizações rápidas e detalhadas em vídeo da China, Rússia, Ucrânia e outros locais.